Olá, meus amigos, muito boa tarde, muito boa noite ou bom dia para aqueles que estão chegando aqui. Canal Reflexões Espiritualistas que está aqui, dedicado à divulgação dos temas do Evangelho, da doutrina espírita e dos temas espiritualistas de maneira geral. Como vocês sabem ou devem saber, nós estamos estudando esse livro aqui, Mediunidade e Sintonia, psicografado pelo Chico Xavier do Espírito Emmanuel. É um pacote de estudos que estamos fazendo em torno da mediunidade. Lembrando, que a mediunidade precisa ser estudada, não só praticada, mas precisa ser estudada e bem entendida para que o médium tenha sucesso nas suas tarefas psíquicas, de transmissão do pensamento dos amigos da esfera superior. Lembrando também, se gostarem do canal, do conteúdo, compartilhem com seus amigos, familiares, deixem o seu like. E isso a gente pede porque é uma forma do YouTube mostrar esse conteúdo para mais e mais pessoas que estão interessadas no tema, Então, quanto mais likes e simpatizantes do canal, melhor para o YouTube mostrar para mais e mais pessoas, Hoje nós temos mais de 1000 inscritos aqui no canal, então se cada um deixar o seu like aí, o YouTube vai entender que é um bom conteúdo para ser mostrado para as pessoas, tá certo? Então, vamos direto ao tema, porque o nosso objetivo também é não fazer vídeos muito longos. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 14, o 14º capítulo, que chama Preparação Mediúnica. Eu aconselho todos a termos bastante atenção, porque aqui tem as bases, digamos assim, do que vem a ser um trabalho de preparação mediúnica. Então vamos lá, o Emmanuel fala o seguinte: por mais que se fale em mediunidade, é forçoso referir-nos sempre à disciplina, e só a doutrina espírita consegue orientar para o bem. Vocês vão perceber que ele vai bater nessa tecla da disciplina até o final desse vídeo aqui. Então ele está dizendo, olha, a disciplina é importante. Vamos entender por quê. Ele diz assim, potencialidades medianímicas são valores que pertencem a todas as criaturas, tanto quanto possuímos todos nós recursos virtuais para o desempenho dessa ou daquela tarefa. Então, nós já falamos aqui, todos nós somos médiuns, está escrito lá no Livro dos Espíritos isso aí. Uns mais, outros menos, com as suas potencialidades mais desenvolvidas, outros menos. Alguns médiuns missionários, como foi o caso do Chico Xavier, veio com uma missão de divulgar a doutrina espírita através dos livros, das cartas psicografadas para as mamães que perderam seus filhos, entes queridos. Então, o médium, como o Chico Xavier, é um médium tarefeiro. Mas todos nós, todos, sem exceção, todos temos algum grau de mediunidade, assim como temos também habilidades. Um sabe melhor jogar xadrez, outro sabe melhor nadar, outro sabe melhor conhecimento sobre física, astronomia, outro já gosta das artes, da música. Então, todos nós temos as habilidades mais ou menos desenvolvidas. A mediunidade não é diferente. Recordemos, porém, o aprendiz nos primeiros degraus de um instituto de alfabetização. Ele faz uma analogia de uma criança que está começando os seus primeiros estudos. E ela sabe ler e escrever, de certo sabe. Mas se pretende partir para realizações outras, além das bases primárias, do ensino fundamental, há que se matricular voluntariamente na escola sem férias do maior esforço. Escola sem férias do maior esforço. E ele reforça, dizendo, estudar e aprender sempre. Então esse aqui é o lema básico que nós temos que entender em toda a doutrina espírita. E não é só no campo mediúnico, em toda. Mediunidade, inclusive, é a mediunidade do passe, a mediunidade psicofônica, psicográfica, mediunidade de cura. Em qualquer aspecto da mediunidade, aprender e estudar é importantíssimo, certo? Para quê? Para que a gente não sirva de intermediário de inteligências perversas ou fantasiosas, que se fazem passar por um espírito e não são.
Então a gente tem que aprender a discernir entre o certo e o errado dentro da mediunidade. Ele diz assim, continuando: assim também o médium, agora ele volta aí no médium. O médium nas etapas iniciais do desenvolvimento das energias psíquicas. Aquela pessoa que começou a sentir aflorar dentro dela, lá na primeira infância ou na juventude, os sinais da mediunidade. Começa a ver espíritos, começa a escutar vozes. O Chico pequeno estava com a mãe dele desencarnada lá no fundo do quintal. E todo mundo achava que ele estava louco, porque ele estava falando sozinho lá. Mas ele não estava, ele estava conversando com a mãezinha dele sobre as dificuldades que ele estava passando com uma madrasta que não era assim tão boa para ele quanto tinha sido a mãe, né? E a mãe recomendava para ele paciência, calma, fazer o que a madrasta pedisse e tudo mais, né? Então o Emmanuel continua, que ele pode comunicar-se com os desencarnados e receber-lhes a palavra, de certo pode. No entanto, se deseja partir na direção das tarefas maiores, além das bases iniciais, tem que se matricular na oficina sem férias do maior esforço. Outra vez, a oficina sem férias do maior esforço. Então está dizendo que exige esforço e disciplina. Estudar e servir sempre. De novo, agora, antes era estudar e aprender, né? Agora estudar e servir sempre. Então vamos lá, vamos guardando os conceitos aí. Se uma certidão de competência nos campos das profissões liberais da terra, qualquer profissão, médico, advogado, dentista, sei lá, qualquer uma delas, exige do candidato, desde o abecedário, desde que ele comece a aprender as primeiras letras, a cúpula universitária, nada menos de 15 a 20 anos de preparação necessários, né? A fim de que se lhe ajustem os centros mentais para o começo do trabalho a desenvolver. A que título esperar então, né? Então é meu, que um médium se forme com segurança em poucos dias? Impossível. É o mesmo que esperar que um médico saia do potencial médico, saia do ensino fundamental ou do ensino médio e comece a exercer a medicina. Possível. Tem que aprender lá na escola de medicina, anatomia, enfim, todas as matérias ligadas à medicina, ao ramo da medicina que ele escolher. O médium é a mesma coisa. O médium não pode sair assim da puberdade e começar a exercer a mediunidade sem estudar, sem aprender, sem se esforçar. E estudar o que é? Ler os livros da codificação kardeciana, ler os livros que eu já recomendei aqui nos domínios da mediunidade, ler os livros da série de André Luiz, onde está inseridos os livros nos domínios da mediunidade. Tem dezenas de livros da Lavra de Chico Xavier, do Emmanuel, de André Luiz, que falam sobre a mediunidade. Tem o livro dos médiuns. Kardec escreveu um livro específico sobre a mediunidade. Tem lá o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos médiuns. Então é recomendado que o iniciante leia essas obras, que aprenda, que participe também de um grupo de estudos. Todas as cidades, em todos os locais, existem aí inúmeros grupos de estudos da doutrina espírita, que estudam essas obras que eu acabei de falar. É se juntar a um grupo desse, sem pretensão, mas com esforço, com dedicação, com disciplina, e aprender para poder servir mais lá na frente, certo? Então ele continua a falar, dizendo assim: encarregar-se dos interesses espirituais dos outros, conduzi-los, harmonizá-los, elevá-los ou socorrê-los, será menos importante que traçar uma planta para o levantamento de uma ponte ou da construção de uma casa? Claro que não, né? Uma coisa é você lidar com coisas materiais que, por mais importantes que sejam, eu sou engenheiro, posso falar isso, mais importantes que sejam, tenham que ter cálculo, que tenham que ser bem feitas, tem que ser bem dimensionadas, é muito diferente do que ligar com o psiquismo e a alma de uma pessoa. Então, como que você vai aconselhar, dar conselho, servir de intermediário, de médio entre o mundo espiritual elevado e aquela criatura, sem entendimento, sem conhecimento, sem aprendizado? É um médico mal formado.
né? É o advogado mal formado, é o engenheiro mal formado. Normalmente não traz bons resultados. O mesmo vale para a mediunidade. Nós temos que estudar e aprender para servir bem. Tá? Então ele diz assim: não nos iludamos com respeito à formação mediúnica. Desenvolvimento medianímico sem aperfeiçoamento do veículo, né, nós, para as manifestações espirituais, é o mesmo que trabalho sem orientação do operário, que resulta invariavelmente em cansaço inútil, ou em perdas muito grandes, ou em desastres inimagináveis. Então, quantas vezes a gente vê cair uma obra, um edifício, né, porque faltou um conhecimento técnico mais especializado. Aqui é a mesma coisa. Nós não podemos deixar de faltar conhecimento, entendimento, saber com o que nós estamos lidando. Por mais que a gente tenha mediunidade aflorada, eu posso estar vendo os espíritos, mas eu tenho que discernir entre esse espírito, se é bom, se é mau, se é espírito verdadeiro, quais as intenções dele, né? Então, ver, ouvir, falar, quase todo mundo um dia vai poder fazer. Agora, temos que fazer com responsabilidade. Outro exemplo é como querer dirigir um carro sem nem ter nunca tido aula de trânsito e nem ter tirado a habilitação. Não pode. Você vai causar um desastre, pode matar pessoas. Então, lidar com vidas humanas é sempre muito arriscado. E a mediunidade não é diferente disso. Não é. É uma habilidade como outra qualquer. Só que nós não estamos tão acostumados a lidar com ela. Por isso temos que estudar e aprender. Certo? Então ele fala assim: convençamo-nos de que legiões de mediunidades, tanto quanto legiões de inteligência, ele faz esse paralelo, enxamei-o em toda parte, mas aprimorar umas e outras, doando-lhes proveito e responsabilidade, exige estudo e trabalho, pacientes, para que se lhes efetue a educação. Né? Então é isso, não vou me repetir. É estudo e trabalho, né? Paciência. Tem que estudar com responsabilidade, com trabalho, com esforço próprio. Não cai do céu. A mediunidade é um dom, mas o desenvolvimento dessa mediunidade compete a nós, né? Assim como qualquer outra profissão especializada na Terra, tá certo? Então ele termina assim, olha: ora, sabemos todos que educação não aparece sem disciplina. Como disciplina não chega até nós sem sacrifício. E o sacrifício não é fácil para ninguém. Então, a pessoa quer ser médico, como eu sempre digo aqui nesses casos, né? Sem disciplina não consegue. Vai fazer ensino fundamental, ensino médio, tem que estudar todas as matérias, tem que passar no vestibular, tem que frequentar 5 anos de escola, depois mais 2 anos de residência, às vezes em horários complicados, com perda de horário de sono. Exige o quê? Sacrifício. Exige disciplina. Eu não posso trabalhar como médico plantonista e chegar a hora que eu quero. Não, tenho que chegar na hora que foi combinado com o hospital, ou com o plantão, ou com o pronto-socorro. Vai chegar 2 horas depois ou sair antes, vai fazer falta. Vai chegar uma pessoa acidentada, não tem um médico lá. Então, exige disciplina. O Emmanuel sempre dizia o seguinte, uma frase que nunca mais me saiu da cabeça: a disciplina antecede a espontaneidade. A gente quer ser espontâneo? É bom ser espontâneo. Mas antes da espontaneidade, a disciplina. O rigor nos horários, o rigor no cumprimento das tarefas, o seguimento dos procedimentos. Assim também é na segurança, por exemplo. Eu trabalhei muitos anos em indústria. A indústria, para não ter acidentes, tem que ter disciplina. Disciplina de seguir os procedimentos, não fazer coisas que não estão previstas no manual, do equipamento, né? Etc, etc, etc. Eu não vou entrar aqui nesse tema. Então ele diz assim: como disciplina não chega até nós sem sacrifício, e o sacrifício não é fácil para ninguém. Né? Então não é fácil mesmo. Exige dedicação, esforço, trabalho constante, leitura constante. Não é ler um livro, pôr do lado e pronto, li. Não. Tem que ir estudando ao longo da vida, né? Aí você vai ganhando habilidade, entendimento, conhecimento.
Isso traz o quê? Mais e mais suporte do mundo espiritual. O mundo espiritual vai ver em você, espíritos superiores, né? Vão ver em você esforço, dedicação e vão te dar mais apoio. Agora, se vem em você uma pessoa relapsa, que não liga para nada, que não estuda, você não vai ter apoio. Assim é na vida de maneira geral, não é diferente na mediunidade. Então, quando a pessoa se dedica, estuda, aprende, está disposta a fazer sacrifícios de tempo, né? Às vezes horas de sono, etc., o mundo espiritual vê isso com bons olhos e apoia, fazendo com que aquela mediunidade desabroche de uma forma mais linda, mais bonita, como um lírio, né? Desabrochando para a luz do sol, que é nossa fonte infinita de poder e de luz, que é Deus, nossa divindade. É de lá que a gente recebe todos esses eflúvios de Deus, mas exige de nós a nossa contraparte, fazer o nosso trabalho, tá bom? Então, é isso aí, gente. Terminamos mais um capítulo. Fiquem com Deus. Não esqueçam aí de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, para que o canal Reflexões Espiritualistas ganhe mais relevância e possa ser exibido para mais e mais pessoas. Estudem, né? Estudem, porque a lição de hoje foi sobre disciplina antecede a espontaneidade. Tudo. Bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Até a semana que vem.